Transposição do Rio São Francisco foi o assunto escolhido no quadro Quero Saber. Quem vai responder as perguntas feitas pelos assinantes vai ser o professor Marcos Freitas, coordenador do Instituto de Mudanças Globais da COP, o FRJ. Bom, professor, em primeiro lugar, a pergunta genérica, digamos assim, sobre esse tema. Quais os prós, quais os contras da transposição do Rio São Francisco? Olha, os prós é que existe uma região do Brasil, que é o semiárido nordestino, que não tem rios perenes, enfim, e existe uma concentração populacional razoável nessa região que precisa dispor de água de maneira mais organizada. E isso é importante para se definir, inclusive, uma política de ocupação do território mais equilibrada, para evitar tantos fluxos migratórios, quanto, enfim, que a gente sofre em grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. E os contras, enfim, existem, não tanto, eu diria, da transposição, mas em relação à política, à gestão do uso da água no Brasil ao longo de toda essa ocupação. Desmatamento, poluição, enfim, situações onde a infraestrutura em torno da bacia ainda não é razoável. Isso faz com que as pessoas tentem atribuir à situação de retirada de água todos os problemas de revisão de uma ocupação bastante desastrada do solo e de uso da água, que aliás não é privilégio dessa bacia, na verdade é privilégio um pouco de todas as situações no Brasil. Você tem um índice de tratamento de esgoto ainda muito baixo, tem um desmatamento histórico que hoje já está em 700 mil quilômetros quadrados na Amazônia, mas não podemos esquecer Mata Atlântica e outras, que faz com que as pessoas atribuam à transposição as necessidades de reordenar uma bacia de 610 mil quilômetros quadrados. Bom, o Fernando Melgaço, de Assunção Costa, 69 anos, Goiânia, e ele faz uma pergunta que é complementada por alguns assinantes, a exemplo aqui do Milton César Lima da Silva, 37 anos, Arapiraca, e é o seguinte, eles perguntam basicamente como transpor águas de um rio que está morrendo, segundo eles. Primeiro seria necessário cuidar do velho Chico, e o Milton completa: nós que vivemos às margens ribeirinhas, percebemos que o Rio São Francisco encontra-se praticamente navegável devido aos bancos de areia em seu leito. Qual é o efeito da transposição diante dessa situação? É verdade que o rio está morrendo, digamos assim? Não, o rio tem problema. Agora não está morrendo, não. A vazão média de longo período do São Francisco é 2.600 metros cúbicos por segundo. E isso não tem sido afetado, não, ao longo dos anos. Monitoramento muito antigo, enfim, eu coordenei durante um tempo a rede de monitoramento hidrológico no período que eu estava na ANA, e não há nenhuma evidência de alteração nessa vazão. Agora, há sim problemas localizados, como eu já frisei, e há problemas de assoreamento, de sedimentos, isso as pessoas têm razão. E como a bacia é muito compartimentada por uma cascata de hidrelétricas, enfim, começando em Três Marias até chegar em Xingó, você tem um enorme recortados de áreas que agregam ou seguram ou liberam sedimentos. E isso faz com que realmente você tenha problemas de navegabilidade, você tenha problemas de abastecimento de populações que muitas vezes estão próximas. Enfim, em 2001, na época da crise de energia, a gente teve que ajudar a estender canos para que as pessoas pudessem ter bombeamentos para abastecimento humano. Isso é real. Agora, eu volto a refletir que, apesar disso ser uma realidade e de ter realmente uma necessidade de reordenação numa série de coisas, como, por exemplo, a poluição de Belo Horizonte, que tem a ver com um grande centro onde o tratamento de esgoto é baixo, e a gente vê na própria Lagoa da Pampulha, que tem um forte interesse do povo mineiro para estar organizada, e tem seus problemas. E isso faz com que isso seja refletido na bacia do São Francisco. Mas o rio não está morrendo, não é verdade, e também a situação ocorrente dos vários problemas do total tem que ser resolvido caso a caso. Não acredito que resolver o problema de 610 mil quilômetros quadrados em relação a uma transposição de 25 até 65 metros por segundo não me parece um problema. É como você pedir a uma pessoa que lhe pede uma doação de sangue, que a pessoa resolva um problema de fazer o seu coração funcionar perfeitamente, te pagar uma plástica, te pagar uma lipoaspiração. Quer dizer, é uma coisa muito maior do que a discussão da transposição.
Só para a gente resumir o que seria essa transposição, me parece que é o seguinte: a gente tem ali na região do semiárido 2 grandes rios, o Parnaíba e o São Francisco, e seriam feitas 2 alças, se é que a gente pode chamar assim, com o rio São Francisco em 2 pontos diferentes, mas não quer dizer que o leito dele seja totalmente mudado, né? Ele, quer dizer, é como se ele é realmente uma alça, né? Ele passa a correr também por um outro caminho e ele volta para o leito original, é mais ou menos isso? Não, ele não volta. Não, o rio continua no seu leito original. Enfim, como a gente na saída do rio estamos falando de 2.600 metros por segundo de vazão média, em alguns momentos vai a 1.000, em outros momentos vai a 6.000, ou 5.000, etc. E o que está se falando é se retirar a todo tempo 25 metros por segundo, que é a demanda de abastecimento humano da região que vai receber, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, enfim, os estados que estão na região do semiárido. Então são 25 metros, que não me parece que alteraria o fluxo do rio. Por outro lado, você tem 2 saídas, enfim, que ora sobre canais artificiais, ora sobre rios que hoje estão em leito seco e que vão ser ocupados pelo fator da transposição. Um eixo chamado norte e um eixo chamado leste. O norte é maior, enfim, e o eixo leste um pouco menor, atendendo a Paraíba e Pernambuco. Então, isso faz com que você tenha um bombeamento artificial, enfim, nessas regiões, o que diminui também o problema de evaporação de uma série de reservatórios, os açudes, que já são existentes na região e que vão perder menos água para evaporação. Pois é, isso nos leva à pergunta de vários outros assinantes, porque vários deles colocam que esses açudes às vezes estão em propriedades privadas, enfim, e vários deles perguntam, é o caso aqui do Antônio Carlos Leal Xerxilha, se eu não me engano, de Belo Horizonte, também Álvaro Figueiredo de Salvador pergunta isso, Jovenino, em Recanto das Emas, Distrito Federal, Sandro Novaes Lima, de Vila Velha, Espírito Santo, que é o seguinte: quem se beneficia com a transposição? Será que vão ser os proprietários de terras por onde vão passar os canais? Se vai haver canalização de água também para os pequenos povoados, enfim, onde geralmente os habitantes bebem água suja? Ou seja, são perguntas aí que se complementam nesse sentido, né? Quem é que é beneficiado em última instância? A região do semiárido é uma grande região, e a transposição não resolverá todos os problemas, isso é claro. E à medida que vai ficando rarefeita a população, o problema de se levar a água a uma distância muito grande entra por uma discussão econômica de atendimento. E isso realmente é possível que não ocorra. Populações que vão estar afastadas dos grandes centros de consumo venham a ter problemas de abastecimento ainda recorrente. Eu acompanhei, por exemplo, o Proágua Semiárido, que foi um programa implantado de 97 até tempo presente, que não foi muito dinheiro, foi 300 milhões de dólares de empréstimo do Banco Mundial, que 200 milhões de dólares foram gastados com obra e 100 milhões no institucional nos estados do semiárido. Esse recurso foi usado principalmente para tirar a água das represas e levar até os grandes centros urbanos, sob forma de adutoras. Isso aumentou muito a disponibilidade hídrica das populações no Nordeste. Então, o que o leitor, enfim, que o pessoal da internet comentou, de realmente ter açudes em propriedade privada e ter uma certa retenção da água pelos seus proprietários, muitas vezes financiados com dinheiro público, isso precisa ser evitado, e foi o que foi feito nesse Proágua Semiárido, que com pouco dinheiro aumentou muito a disponibilidade, porque os açudes já existiam. Então, no caso da transposição, eu acho que os primeiros beneficiados, sem dúvida, são as regiões de abastecimento humano dos grandes centros, que ganham um fôlego para aguentar os períodos de estiagem. No segundo momento, se tiver sobra de água, pode até entrar na produção de alimentos, o que é bem-vindo, principalmente alimentos de alto rendimento com o uso da água. Não vale a pena estimular no Nordeste, por exemplo, a produção de arroz. Não se deve fazer, porque precisa de muita água, e a água no Nordeste tem que ser usada para a produção de alimento de alto valor agregado, como, por exemplo, a fruticultura, que já se mostrou de alto rendimento em Petrolina e Juazeiro, na produção de uva, enfim, manga e outros que chegam no mercado europeu com alto valor. Nosso vinho até no Nordeste é um sucesso. Exatamente. Bom, e aí o Francisco de São Paulo, Francisco da Costa Oliveira, ele faz uma pergunta que ele sempre ouviu dizer, que a água no subsolo em vários locais do Nordeste, e aí ele gostaria de saber se essa água não seria mais adequada, talvez de custo menor do que a
grande obra faraônica, como ele disse, da transposição, e, enfim, como é que a gente garante que as obras referentes ao projeto de transposição vão ter sucesso, se haveria opções menos agressivas ao meio ambiente. Aí, complementando, a Maria José Americano de São Paulo, ela diz exatamente isso, quer dizer, ela pergunta, gostaria de saber se existe uma solução que não desviar o Rio São Francisco para as secas nordestinas, e aí eu juntaria com algumas outras perguntas aqui de entrevistados, como o Gilberto Pacini de São Paulo, Patini, se eu não me engano, mas enfim, ele cita o exemplo de Israel, e a gente tem um outro assinante aqui que fala da questão da força do vento, o Henry Simon de Florianópolis, ele, enfim, cogita aí a questão da energia eólica. Bom, a gente tem o gotejamento lá em Israel, que, se eu não me engano, é uma opção um bocado cara. Como é que entra aí a questão da energia eólica nesse cenário? E, de fato, há um lençol freático aí que seria possível usar de uma maneira existe razoável? Alguma disponibilidade de água subterrânea no Nordeste, em determinadas fraturas. O que não é suficiente para garantir, por exemplo, o abastecimento de grandes cidades, embora seja usado, como em Recife, em outros lugares. Então, existe água subterrânea, sim, muitas vezes salobra, muitas vezes salgada, existem vários dessalinizadores, inclusive possibilidades de plantio, a triplex, que é uma planta que gosta de sal e que é uma bela forrageira para alimentação de animais, produção de carcinicultura, camarão, etc. Mas não é o suficiente para manter 12 milhões de habitantes, como se espera. Então, há que se separar. Há água subterrânea, sim, mas não como o aquífero Guarani, como no próprio aquífero Amazonas, que não foi muito divulgado ainda, mas que tem possibilidade de ser 3 vezes o tamanho do Guarani. Porque a própria reposição de superfície não é grandiosa. Então, se houver, ela não será suficiente para uma sustentabilidade, mas aparentemente não há. Segundo, relativo a tecnologias possíveis, quer dizer, ou o controle de obras da transposição. Uma obra de 5 bilhões de reais, sem dúvida nenhuma, demanda um controle um pouco mais detalhado do que uma obra de centenas de milhão. Mas não é a primeira obra da casa de bilhão que o Brasil faz. E se você olhar as hidrelétricas, qualquer hidrelétrica de acima de 1 gigawatt tem custo acima de bilhão. E as hidrelétricas do Madeira estão sendo, enfim, pensadas da casa de dezenas de bilhão. Aí, se você olhar outros, como a produção de petróleo em alto mar, as previsões de investimento da Petrobras também são da casa de dezenas de bilhão. Então, não é novidade ter grandes obras, e isso ocorre em todos os países do mundo, principalmente os que estão em desenvolvimento mais acelerado, como é o caso brasileiro. Então, é uma obra de infraestrutura, cabe cuidado, cabe ter licença, cabe ter todos os acompanhamentos, e se for dinheiro público, que tenha o seu controle, por um lado, para ter uma eficiência na construção, por outro lado, para que a operação seja garantida, que também demanda cuidado. Só para a gente encerrar, porque a minha pergunta se desdobrava, é bem verdade. Você tinha várias Essa é a questão, várias perguntas numa só. A questão de Israel, se seria seguir o exemplo israelense, e como é que entra a questão do vento aí, se ele pode ser talvez complementar o uso da água. Israel é um belo exemplo de bom uso de água. Agora, em compensação, ninguém pergunta o custo. Israel é uma ocupação de guerra, e aonde o recurso dos americanos e de outros países que são associados entram a fundo perdido, na casa de dezenas de bilhão. E aí, você produzir água do mar e dessalinizar, você ter modelos de irrigação de alta eficiência, etc., etc., tudo isso é válido para se garantir aquela ocupação. Talvez o mais barato para Israel fosse exportar alimento do Brasil, mas, a fim de garantir aquela ocupação, se faz esse tipo de coisa. Por último, em relação ao vento, é uma belíssima pergunta. O Brasil tem que investir nisso, porque existe uma complementaridade no regime eólico da costa nordestina com a falta d'água no São Francisco. Então, no momento que a vazão baixa, sobe o vento. E isso pode, sem dúvida nenhuma, complementar a geração de energia, porque a gente sabe que, primeiro, estão sendo anunciadas várias térmicas no Nordeste. Enfim, é verdade que hoje o vento ainda não tem preço para competir com a geração convencional, mas existe um potencial acima de 10 gigawatts. Então, isso tem que ser estimulado e pode, sem dúvida nenhuma, ser usado, inclusive para bombear água subterrânea, inclusive para bombear a água dos rios. Enfim, a irrigação demanda uma enorme quantidade de energia. Então, isso tudo é razoável estar integrado. Professor, a gente podia ficar horas aqui conversando, mas o nosso tempo aí vai chegando ao fim. Eu agradeço a sua participação.